Olá, pessoal! Tá começando mais um Família Psi, o podcast que tem como objetivo trabalhar temas referentes ao desenvolvimento infantil ao cotidiano. O meu nome é Agnes, eu sou psicóloga infantil e trabalho com uma grande amiga, a Larissa Silva, que também é psicóloga infantil. Não é, Larissa? Tudo bem? Tudo, e você? Amiga, Larissa Souza, né? Isso, Falei errado, né? Não tem problema, tá tudo, Ai, tudo igual. Amiga, hoje o tema é sobre TDAH, o tema que refletiu bastante na semana anterior, um tema bastante polêmico. Sim. E eu percebi que na rede social surgiu bastante burburinhos, né? Sim, gera bastante dúvida. E a gente não conseguiu falar bastante coisa. A gente falou bastante coisa, mas ficou muito assunto pendente. Por isso que a gente resolveu estender um pouquinho, né? E aí, amiga, qual que vai ser a primeira? Boa! Bom, pessoal, eu queria passar com vocês novamente sobre as questões dos critérios diagnósticos do TDAH. Por que é importante a gente abordar esse assunto e de uma forma tão intensiva? Os critérios para a gente diagnosticar um adulto, uma criança ou adolescente com TDAH, eles são características muito comuns. E por isso existe até, pensando na questão da mídia, como que eu posso dizer? Deixa eu tirar aqui. Pensando na questão da mídia, muitas pessoas acabam se identificando com o critério diagnóstico e com isso existe eu vou chamar de banalização. Porque o tema, ele tá, de fato, um pouco banal e não levando o peso ou a importância que ele, de fato, merece, né? Então, é muito importante a gente falar sobre os critérios para que as pessoas consigam se identificar a partir desses prejuízos que essas características desenvolvem e, se necessário, buscarem ajudas para encontrar ferramentas que possam minimizar esses prejuízos. Mas não necessariamente essas características, elas entram dentro... você apresenta o TDAH, né? Então, eu vou começar com uma proposta aqui. Eu vou pedir para o pessoal de casa comentar aqui quem acha que tem TDAH. E quem acredita, quem já tem o diagnóstico de TDAH. Eu vou apresentar aqui alguns critérios e depois eu vou perguntar qual que foi a percepção de vocês também, tá? Então, os critérios diagnósticos, eles são divididos em 2 subtipos, mas eu mesclei eles e fiz um compilado dos 6 principais. O primeiro que eu vou falar é sobre a dificuldade em manter a atenção. Então, atividades como, por exemplo, leitura de texto, prestar atenção no nosso podcast aqui. A pessoa com TDAH, ela apresenta essa dificuldade de sustentar a atenção em uma determinada atividade. Uma outra característica é facilmente distraída. Então, eu estou aqui conversando com você, passa um caminhão ali na rua com barulho um pouco mais alto, rapidamente a pessoa acaba deslocando a atenção. E como consequência também, essa pessoa, por vezes, ela se perde no meio das atividades. Então, se eu prestei atenção lá, logo eu não dou continuidade no que eu estava falando, ou de repente eu viro para você e falo: Larissa, do que nós estávamos falando mesmo? Então, tem uma dificuldade em dar sequência nas próprias atividades, né? Dificuldade na organização de tarefas e atividades, consequentemente, em manter essas tarefas até o final. Aqui eu vou chamar como se fosse um desequilíbrio motivacional. Então, as pessoas com TDAH, elas têm a dificuldade porque elas buscam um alívio instantâneo. E aí, quando é uma atividade que leva muito tempo para ter uma conclusão, para conseguir um certo benefício, consequentemente, eu não consigo me manter motivada, eu não consigo ver um simbolismo, um facilitador naquela atividade, e aí eu perco o interesse. Então, dou preferências por atividades que sejam de curto prazo, atividades que eu tenha um resultado muito mais instantâneo, né? É esquecido e frequentemente perde coisas necessárias para o dia a dia. Então, isso eu vejo com muita frequência lá no consultório. Perde estojo, esquece a mochila, esquece o caderno em casa, esquece a chave na porta do carro. Então, vai lá, tranca o carro e, de repente, cadê a chave? E quando volta, a chave está lá. Então, são atividades muito frequentes, são coisas do dia a dia, do cotidiano, que acaba tendo essa perca dos objetos. Frequentemente também, Larissa, fala demais e interrompe as pessoas. Isso é uma coisa muito característico e muito visível, né? Então, as pessoas têm a dificuldade de controlar os impulsos. Então, entender e fazer, inclusive, uma leitura do ambiente, né? Se aquele ambiente está adequado, se cabe ali uma observação, um tipo de comentário. Então, essa é uma característica também muito evidente.
A sexta característica que eu linkei aqui foi a inquietação. Então, sente-se inquieto e não consegue ficar parado, essa dificuldade física mesmo, motora. Isso é muito comum. Então, nas crianças ficarem balançando a cadeira, mastigando o lápis, cutucando, batucando nas coisas, isso é muito comum. Um tipo de inquietação que é um pouco menos visível é a inquietação, eu vou chamar cognitiva, que é a questão da organização dos pensamentos. Isso também acontece, só que ela é menos visível aos olhos de terceiros, né? Sim. Larissa, por que eu acho muito importante falar e retomar essa questão dos sintomas? E aí eu vou voltar para o pessoal de casa também. Agora que eu trouxe algumas características, quem aqui achava que tinha TDAH e agora tem certeza? Sim. Né? E quem assim, todas as características que você falou, todos nós temos em alguns Exato, momentos. isso. É super normal acontecer uma vez ou outra. É o que a gente sempre fala, o que diferencia de um transtorno é o prejuízo que isso causa. Então, mesmo eu me prejudicando, por exemplo, de esquecer o caderno. Boa. Eu esqueci o caderno na segunda. Então, eu passei por aquela exposição, eu fiquei constrangido porque eu não consegui executar a minha atividade. Então, já é uma consequência aversiva que, provavelmente, no dia seguinte, eu vou relembrar. Eu vou falar assim, não, deixa eu olhar aqui se meu caderno está na mochila. Uma mente funcional faria isso. Exatamente. Né, Larissa? Exatamente. A pessoa, a criança que tem o TDAH principalmente, depender da idade, né? Vamos Isso. falar assim, não dá para esperar isso de uma criança de 4, 5 anos. Exato, boa. Mas uma criança um pouco maior, ela já falaria, opa, deixa eu conferir aqui, uns 8, 9 anos. A criança com TDAH, ela vai esquecer de novo. Então, são características que acontecem com muita frequência. Isso. Mesmo tendo aquela consequência que me faz aprender. E eu acho que essa é a principal característica que a gente observa, particularmente, é um dos meus principais receios também. Porque olha o nível de dificuldade da criança. Ela tem uma certa punição do ambiente, e mesmo assim ela continua replicando aquele mesmo comportamento. Então entra no que você falou, a questão da frequência e a intensidade, né? Então eu acho que a gente precisa ver há quanto tempo aquele comportamento existe. Por quê? Esqueceu o caderno, acho que todo mundo esqueceu. Nossa, eu já saí de casa, esqueci minha chave, já cheguei, às vezes no ponto de ônibus, esqueci o bilhete único, teve que refazer todo o trajeto. Então, isso é comum. Mas se por muitas vezes isso acontece, ora esquece a carteira, ora esquece a chave, ora esquece o caderno. Tem uma paciente que ela tira o tênis para fazer a educação física, Larissa, e ela perde o tênis na escola. E aí fala, como que você perde? Sim, ela não lembra onde ela colocou o tênis, vai no achados e perdidos e anda pela escola toda procurando um tênis. Matheus, mas todinho. Ele faz isso? Ele esquece, às vezes ele tira o tênis, tira o calçado e ele esquece de colocar. Uhum. Então a gente vai embora do lugar, aí eu olho assim pra ele na rua, ele descalço. Eu falei, filho, cadê o seu tênis? Aí ele volta. E aí volta naquela questão de esquecer as coisas do dia a dia, né? Porque é como se fosse é um hábito. Eu vou andar pela rua, eu vou andar pela casa, eu preciso estar com calçado, né? Então, essa desatenção, ela vai aparecendo de diversas formas. Então, quando a gente está falando, de fato, de um transtorno, nós vamos verificar a frequência de um determinado comportamento. Esse comportamento, ele também tem que existir em vários contextos, né? Então, no caso de desatenção, Larissa, se eu estou numa aula dentro da faculdade e eu não consigo me concentrar perante aquela aula, eu preciso entender muito mais a fundo essa característica, porque talvez aquela aula só não seja um tema de motivação para aquela pessoa. Não necessariamente a dificuldade em atenção e ela aparenta em todos os contextos. Ela aparenta exclusivamente em um determinado local, uma determinada aula. Então, é necessário ver toda essa questão, né, de contexto, de frequência, de intensidade, de nível de prejuízo. Exato. Né? Sim, porque acontece com todos nós. É comum, se for um tema que eu não me interesso tanto, automaticamente eu vou me desviar. Não vou conseguir manter minha concentração por muito tempo. Mas a pessoa com TDAH, ela tem essa característica em todos os lugares. Sim. Não é igual. Então, não vai se manifestar da mesma forma em todos os lugares, mas a gente percebe que é uma pessoa que parece que se desliga facilmente. Então, a gente aqui, falando da desatenção,
É uma pessoa que a gente tá conversando aqui, aí do nada a gente olha e ela já tá pensando em outras coisas, sabe? Já começa a falar um assunto aleatório que não é esse que eu estou falando. É uma pessoa que divaga com mais facilidade. Exato. E que é normal também fazermos isso de vez em quando. Por ser algo relacionado ao cérebro, então muitos fatores podem intensificar essas características para quem tem TDAH e para quem não tem. Mas falando, às vezes, os pais chegam e falam assim, meu filho tem TDAH, ele não presta atenção em nada, ele é super inquieto, ele vive, ele vive intensamente, então ele se desregula com frequência. Isso. E a gente vai tentar investigar. Tá, então vamos lá. Quanto tempo a criança dorme? Dorme umas 8 horas por noite. Oi? 8 horas somos o que nós precisamos, adulto. Então, a gente já vê que ali tem um fator de risco. Então, a criança já está dormindo menos. Quanto tempo passa em telas? Fica umas 4, 5 horas. Então, ao dia. Exato. Então, assim, já temos 2 fatores de risco aí. Então, a gente tem que organizar o ambiente. Isso, Larissa. Para entender se não tem algo contribuindo. Porque, às vezes, só fazendo esses ajustes, pronto, passou o TDAH. Exato. E é isso que é o nosso propósito aqui hoje, né, Larissa? Porque as características, elas são comuns. Eu brinco que o TDAH é um dos transtornos mais difíceis de se diagnosticar, exatamente porque existem muitos confundidores, eu vou chamar desta forma. Porque existem muitos fatores que desencadeiam nas pessoas as mesmas características, os mesmos sintomas, né, Larissa? Exato. Então, como você disse, o sono ele vai trazer uma irritabilidade, uma inquietude. Sim, né? dispersão. Uma dispersão, exato. Então, um sono desregulado, ele vai trazer as mesmas características. E é importante a gente abordar isso, porque as pessoas... o comentário da semana passada foi, mas peraí, todo mundo tem um pouco de TDAH, né? Não tem. As pessoas, elas têm alguns sintomas, mas elas não têm o diagnóstico. E não necessariamente esses sintomas, eles existem por conta do TDAH. Existem outros fatores que desencadeiam, como você mesma disse, o sono. E eu queria falar sobre a desmotivação também, né, Larissa? Eu acho que eu recebo algumas queixas dos pais falando sobre a falta de engajamento do filho perante a uma determinada atividade, a falta de foco sobre uma determinada atividade. E o quanto a gente precisa preparar naquela criança o objetivo, o recurso, o que ele vai alcançar com aquela atividade, para que aquilo tenha, de fato, um significado. Porque senão é muito chato fazer. E, consequentemente, fazer uma atividade chata, ela é desestimulante, entediante. Exato. Então, o foco, ele já fica, de fato, bem desregulado, né? Exatamente. Um momento que é bem desafiador, que eu percebo que eu recebo bastante, é o da lição de casa. Boa. Então, são crianças que não querem fazer a lição de casa ou começam a fazer a lição de casa e não terminam. É um conflito muito grande com os pais. Então, a gente pensou até em trazer algumas dicas de como facilitar esse processo, de como ajudar no dia a dia. E aí é melhor, né? Isso. Então, eu vou entrar no nosso próximo tema. Bom, pessoal, nós abrimos uma caixinha de perguntas lá no Insta que bombou. Nossa, foi extraordinária a participação de vocês. Continue participando, isso ajuda muito no nosso processo, no nosso trabalho aqui, né, Larissa? Sim. E o mais legal é que a gente consegue construir temas voltados às dúvidas e às necessidades de vocês. Então, isso é bem legal. E aí, a Larissa citou isso porque houve exatamente essa pergunta, né? Eu vou ler aqui pra vocês. Uma mãe comentou lá no Insta, falando assim: meu filho reluta para fazer a lição de casa e, com isso, acaba levando mais tempo que o necessário. E ela acaba percebendo que, às vezes, estressa toda a casa, toda a família. É bem desgastante aquele momento. Larissa, que considerações, como que a gente pode fazer para explicar um pouquinho a necessidade da criança, a necessidade do TDAH, mas ao mesmo tempo a gente não levar essa característica exclusivamente para uma criança que tem o diagnóstico de TDAH? Como que a gente pode fazer essa explicação para o pessoal de casa? Primeiro, eu acho que é importante a gente levar em consideração quais são as dificuldades da criança. Então, entender a rotina, como que tem sido feita essa tarefa. Aí, vamos ver, por exemplo, a mãe fala, ele tá lá jogando videogame há 3 horas, aí eu deixo ele ficar esse tempo, porque eu falo, não, ele vai fazer algo que ele gosta e depois ele faz a atividade que ele precisa, talvez para ser mais fácil.
E aí, no momento dessa troca de tarefa, que vem o conflito. A criança fala, não, eu não vou fazer. Ou começa a fazer e se dispersa com facilidade. Ou começa uma briga ali, porque a mãe já perde a paciência. Fala, porque você não está cumprindo com o que você combinou, porque eu deixei você jogar por tal tempo. Então, entender se tem algum fator para contribuir a essa dificuldade. Isso. É muito difícil. Uma criança, independente se tem um TDAH ou não, mas que ela está com essa estimulação exposta a um jogo, ou até a tela, um desenho, e aí depois interromper essa tarefa para fazer uma tarefa mais tranquila, que não vai me proporcionar o mesmo estímulo. Então, para qualquer criança, vai ser um desafio muito grande. Assim como é pra gente. Se a gente ficar aqui rolando o feed no Instagram, é super motivador. Nossa, eu tenho aqui informação rápida, eu dou risada com os memes, aí depois eu vou ler um livro. É desgastante, porque eu tô mudando aqui a exigência de concentração, de memória. Perfeito, Larissa. Para a criança é a mesma coisa. Então, às vezes, só um ajuste. Por que a criança precisa fazer essa tarefa primeiro e depois a tarefa que é responsabilidade? Como a gente consegue inverter isso? Não quer dizer que a criança chegou da escola e já vai fazer lição de casa. Não é isso. Eu acho que desculpa te interromper, Larissa, mas eu acho que é exatamente essa questão de sensibilidade que você está dizendo, né? Eu consegui captar isso de você, porque nós precisamos ter essa sensibilidade de se colocar no lugar do outro, entender a necessidade da criança. Então, como você mesma disse, pode ser que para algumas crianças funcione chegar em casa e já estudar, porque ela está agitada, aquele assunto está muito fresco na memória dela. Então, para que ela consiga até fazer uma síntese, conexão e ajudando no processo de memória, ela precisa, de fato, chegar em casa, sentar no caderninho, fazer um breve resumo e ficar com o dia todo livre. Exato. Mas para outras crianças, não. Exatamente. Né? Então, a gente precisa ter esse equilíbrio. Por isso que não existe uma regra absoluta, uma regra verdadeira. Aqui nós vamos identificar, eu acho que essa é a magia da psicologia. Nós pegamos os recursos existentes e fazemos uma adaptação referente à realidade daquela família. Exato, isso. É importante a gente mencionar que não existe regra, não existe uma fórmula mágica. Então, tudo que a gente fala é de uma maneira geral, mas a gente precisa identificar a dificuldade de cada um, o que aquela pessoa precisa. Então, a gente deu um exemplo das telas, porque é bem frequente. Muitas vezes os pais querem essa mudança de atividade, sendo que é um desafio muito grande para qualquer criança. É um estímulo, assim, muito forte para depois ela ter que mudar para algo que é chato. Dificilmente a criança vai gostar de fazer a atividade, de fazer a lição de casa. Eles já ficaram o maior tempo lá na escola, então eles não querem fazer mais. Então, às vezes, são pequenos ajustes. O que eu costumo sugerir, que é algo que facilita o processo, é deixar essa recompensa, esse reforço que a gente chama, para depois. Então, eu sei que a TV, o jogo, é um reforço, é uma recompensa para o meu filho. Eu sei que ele vai se motivar a fazer uma tarefa mais chata, porque ele sabe que depois ele vai poder jogar, ele vai poder assistir. Boa! Então, o combinado é, primeiro a lição de casa e depois a recompensa. Não necessariamente se são crianças que chegam cansadas, que precisam almoçar, precisam se distrair, brincar um pouquinho. Sim. Não tem problema, a gente pode facilitar e fazer com que isso aconteça, mas eu não preciso já incluir as telas. Então, ela vai brincar de outra coisa, ela vai desenhar, ela vai no parque, ela vai fazer outra coisa. Depois que ela fizer a lição de casa, se for o combinado da família, se tudo bem dessa forma, aí sim ela tem o acesso às telas. Então, só essa modificação já faz uma diferença enorme. Porque, como a gente estava falando, principalmente a criança que tem o TDAH, ela tem muita dificuldade em se manter em tarefas que ela considera chata, e não só chata, mas que exige um esforço maior. Exato. Então, elas se cansam mais rapidamente. Exato. Se eu tenho uma motivação ali, quem tem TDAH tem um déficit no sistema de recompensa. Então, por isso que elas funcionam muito bem através de recompensa. Perfeito. Então, eu faço essa mudança aqui, aí eu vejo que a criança funciona melhor. Que ela faz... Aí tem pessoas que falam, Larissa, deu certo, mas agora ela começa a fazer correndo, ela faz de qualquer jeito, ela erra tudo porque ela quer a televisão logo. Então, vamos lá, como que a gente pode ajustar isso aqui? De repente, vamos tentar um timer? Colocar uma Alexa? Vai aperfeiçoando, né? Lapidando as técnicas, né, Larissa? Exatamente, Quanto tempo eu demoraria nessa atividade? Isso os pais pensando junto com a criança. Eu demoraria em torno de uns 15 minutos para fazer bem feito.
Então, vou colocar esse timer aqui, ó, 15 minutos. Não adianta fazer correndo, que enquanto o timer não despertar, você não vai assistir a televisão. A gente tem esse tempo mínimo para fazer essa tarefa. Muito bem. Então, a criança não vai fazer correndo, ela vai entender que não adianta. Se eu fizer correndo agora, para quê? Eu vou ficar sem a tela ainda. Isso, mas eu acho que é importante falar também agora, Larissa, que não quer dizer que coloquei o timer agora, usei hoje, no dia seguinte, a criança não executa a qualidade, o capricho na lição de casa, que nós podemos olhar e falar assim, olha, essa técnica não funciona. Exato. Não existe mágica. Não, é uma construção, né? Exato. Nós estamos querendo atribuir uma nova habilidade, um novo raciocínio à criança, e aquilo precisa ser construído. Por isso que a questão de rotina ela é tão importante. A manutenção daquilo ali faz com que aquilo vire um hábito adquirido, um aprendizado, né? Exatamente, é uma constância. Existe até um estudo que menciona que para a gente construir um hábito, a gente precisa fazer repetidamente isso. por 21 dias. Então, a partir do 22º dia pode ser considerado um hábito. Ou seja, tudo que a gente começa e interrompe depois de 3, 4 dias não é um hábito ainda. Exato. Então, aí entra a dificuldade dos pais, porque é difícil a gente mudar isso. Tentei uma vez, tentei 2 vezes, tentei 3... Não, desisto. Não, a gente tem que manter para conseguir modificar o ambiente. Não é algo que eu vou fazer e vai dar certo de primeira. Uma coisa que eu observo, Larissa, os pais, eles por vezes chegam num consultório que já tentaram essas técnicas. Então, eu vejo eles também bem desmotivados, desacreditados. E eu sempre peço um voto de confiança, porque com o auxílio da psicoterapia, sendo assistido por um profissional, o nosso papel é ajudá-los a ter essa constância desse comportamento. Então, nós também temos um diário de bordo, que é feito com os pais, para entender quanto tempo ele está fazendo, se ele está fazendo, se não precisa fazer algum ajuste nesse meio tempo, se existe essa constância. Então, quando a gente faz com o auxílio de um profissional, essa constância, a possibilidade de dar certo, ela é muito maior também, né? Então, pais, não fiquem desacreditados, por mais difícil que seja, tentem mais uma vez, com carinho, com muito respeito. E o objetivo do profissional é o mesmo que o de vocês, ajudar a criança, o adolescente. Então, assim, eu acredito muito, é ciência, né? Então, nós conseguimos, desde que a gente consiga seguir um processo, um protocolo, por vezes, né? Exato. É comum. É plausível esse cansaço, porque é cansativo. Sim. São crianças, são adolescentes que demandam bastante. Sim. Falando assim de um transtorno, quando a gente tem algo envolvido. Então, os pais muitas vezes chegam desacreditados. Eu já tentei de tudo, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, já é o terceiro profissional, nada adianta. Então, eles chegam assim, totalmente desmotivados. Sim, é difícil a gente resgatar essa motivação. E muitas vezes a gente vai trazer essa motivação de volta, exatamente o que você falou. Pedindo um voto de confiança. Vamos tentar dessa vez? Você tentou tudo que você pôde não deu certo. Agora vamos tentar dessa forma? Você pode me ajudar nisso? Exato. Porque conforme os pais vão tentando mais de uma vez, tentam a segunda, tentam a terceira e não desistem, eles vão ver que isso vai ajudando. Sim. Então, isso resgata a motivação. Nossa, deu certo dessa vez, vamos partir para a próxima? Não é fazer tudo de uma vez. É ir colocando uma coisa em progressivamente, prática. né? Porque aí fica mais fácil o processo. Não é tão dolorido nem para a criança, nem para os pais. Isso. Então, é algo super natural de acontecer. Eu entendo de verdade os pais que chegam cansados. Mas eu sempre falo, eu não sou corintiana, mas eu falo, meu Deus, quem torce para o Corinthians tem um negócio... Uma resiliência, Eu falo, gente, não desiste. Às vezes é um jogo lá no Cafundé e vai mó torcida gigante, e aí o Corinthians tá perdendo, sei lá, de 3-0 e tá todo mundo... Eles não desistem, eu faço essa relação, sabe? Principalmente quando os pais são corintianos. Seu time, você não desiste, o seu filho é a mesma coisa. Por mais desafiador que esteja, a gente não desiste dele. A gente continua, a gente tenta de outras formas. Então, a gente tem que resgatar essa força, essa fé, porque não é fácil. Não é. São muitas coisas são muitos impactos que esse tipo de comportamento, esses sinais, eles acabam gerando na rotina da criança e da família como um todo, né? Sim. A criança que tem dificuldade em fazer uma determinada tarefa,
Agora eu vou trazer também voltado para a característica do TDAH. Faz muito sentido, porque o TDAH ele tem uma dificuldade de concentração e atenção quando é uma atividade desestimulante. Interessante. Então, imagina seguir para mim. Eu preciso fazer a leitura de uma folha aqui. Rapidamente, eu bato o olho, leio, compreendo, está tudo certo. Para a criança que tem TDAH, ela precisa investir mais energia naquilo. Ela precisa se esforçar, se dedicar mais. Consequentemente, isso gasta mais energia. Isso acaba necessitando dela mais. Então, saber que eu vou precisar entrar numa atividade que exige um alto grau cognitivo, de esforço cognitivo, já é desestimulante. Exatamente. Né? Se nós somássemos isso com o processo de distração, com a dificuldade da criança de fazer planejamentos, entender quanto tempo aquela tarefa ela vai durar, entender qual o fator motivacional daquela tarefa, ou seja, se eu estou fazendo uma lição de matemática e eu não vejo sentido naquilo, consequentemente a tarefa também se torna algo desestimulante. Ou seja, muitos fatores ajudam para que a criança tenha uma reluta ao fazer a atividade, porque é desgastante. Exatamente. E o reforço que a gente comentou, a recompensa depois dessa tarefa que é chata, muitas vezes, mesmo com a criança que tem TDAH, às vezes só vai ser a conclusão dessa tarefa. Então, vou dar um exemplo até pessoal do Matheus. O Matheus, a gente não precisa ficar pensando mais muito nisso, porque agora ele está numa fase que ele está bem autoconfiante. Então, até a professora dele fala isso. Nossa, ele fica extremamente feliz quando ele conclui, quando ele é o primeiro, quando ele viu que ele conseguiu. Isso já é a recompensa dele. É o diabo força. Porque ele fica, nossa, mamãe, fiz em 5 minutos. Aqui, eu entendi rapidinho. Então, isso para ele já é a recompensa. Agora, tem crianças que não vai ser o suficiente. Tem crianças que ainda assim, mesmo ela vendo a conclusão, mesmo ela vendo que ela consegue, não é o bastante. Aí a gente precisa pensar, o que a gente pode colocar aqui como motivação. Muito bem. Às vezes não precisa de nada mirabolante. Às vezes é uma brincadeira junto, às vezes é um elogio, sabe? Exato. Uma palavra, assim, de valor mesmo. Isso. Eu costumo dizer nessa parte, Larissa, que eles têm muitos direitos adquiridos no dia a dia. O que seria isso? A criança, quando ela chega da escola, ela vai brincar lá no hall do prédio, vai brincar lá embaixo no prédio com as crianças. Normalmente ela faz isso, ou melhor, durante a rotina de segunda a sexta-feira, ela sempre faz isso. Então, vamos lá, pais. Se a criança já tem esse direito adquirido, e se a gente trabalhar como se fosse uma economia de fichas? Passa que eu te dou 30 minutos lá embaixo. Passa isso que eu te dou mais 30 minutos lá embaixo brincando com as crianças. Então, assim, ela já tem aquilo, só que a gente vai agregar valor naquele benefício que ela tem. Exato. Então, não precisa fazer aquele ajuste extraordinário. Então, eu vou ter que atribuir um benefício, uma recompensa de um brinquedo. Não é isso. São coisas mais simples do dia a dia, né? Dormir um pouco mais tarde no final de semana, escolher o cardápio do final de semana, do almoço. Exatamente. Né, Larissa? Um tempo a mais nas telas, as que têm esse acesso durante a semana. Isso. Então você ganhou 15 minutos a mais pelo seu esforço, pela sua dedicação. Então, é sempre mostrar para a criança o que ela conseguiu. Eu vou nomear. Eu vi que você se esforçou, que você finalizou a tarefa até o fim. Então, hoje eu vou te dar um benefício a mais por esse esforço. Você pode ficar 20 minutos a mais. Então, assim, a mente vai fazendo ajustes. Muitas vezes, essa recompensa, essa atividade recompensadora já existe no dia dela. Como você falou, ela já chega já pensando no parquinho de descer. Então, a gente só vai mudar a ordem. Exato. Porque é um facilitador. Então, a gente precisa entender a dificuldade da criança para poder auxiliar essa família. Então, muitos, às vezes, chegam e falam, me dá agonia, porque eu vou estudar com ela, com fulana. E aí, eu sento com ela, leio uma página, quando eu vejo ela já está andando em círculo, ela já está falando, já está pegando um monte de coisa. Boa. E aí, eu pergunto, isso ajuda? A criança, ela tá conseguindo estudar dessa forma? Ela tá absorvendo? Eu acho que tá. Então, por que é um problema? Em casa, tá tudo bem, né? A escola talvez não aceite isso. Talvez seja algo ruim, porque a criança, ela vai dar uma... Fugiu do padrãozinho, né? Exatamente. Então, ela não vai poder ficar andando em círculos na sala, provavelmente. Mas por que em casa ela não pode fazer algo que é um facilitador para ela? Se ela tem que se ajustar ao ambiente na escola... Por que em casa ela não pode ter algo mais leve? Se ela está absorvendo,
Então, a gente vai facilitando. Se eu tô vendo ali que a criança, ela tá andando... Eu sou assim. Para mandar um áudio, eu não consigo mandar um áudio sentada. Porque aí eu vejo que eu começo, termino, eu começo. Eu falei, gente, por que eu não consigo mandar um áudio? Aí eu levanto e fico falando e flui. Flui, boa. Quando eu tô aqui, eu fico mexendo em alguma coisa. Porque parece que eu não consigo me concentrar por muito tempo se eu fico parada. Então, a criança, e eu sou adulta. A criança, ela tem essa mesma dificuldade, talvez de uma forma mais intensa. Então, às vezes, um ajuste, por exemplo, de incluir algo para a criança movimentar, uma massinha, um pop-it, já vai facilitar. Facilita. Outras não. Outras, elas precisam, de fato, levantar, dar uma volta. Às vezes, a gente precisa dar uma pausa maior. Então, a gente viu que a criança está muito inquieta. Ela não está conseguindo absorver, por mais que a gente já tenha incluído tudo isso. Vamos fazer uma pausa, vamos fazer um intervalo aí de 10 minutos, de 5, sabe? Às vezes a criança vai beber uma água, vai desenhar, vai fazer alguma coisa e volta já renovada. Perfeito, já recarrega as energias, né? Exato. Então, assim, muitas vezes a gente vai testando. Não vai, vamos fazer isso, deu certo. Depois de várias tentativas, deu certo. Não, Exato. Às vezes não vai dar. Às vezes não é o que ela precisa ainda. A gente precisa tentar para ver o que essa criança precisa. Isso, e tem alguns facilitadores que eu vou brincar de ser padrão, porque eu acredito que ajuda a todos que tenham essa dificuldade de concentração no estudo e tudo mais. É a questão do ambiente, ter um ambiente de estudo, né? É importante a gente ter um local que a gente olhe para ele e fale, aqui é o meu local de estudo. Exatamente. Eu sei que é uma dificuldade, às vezes as casas não têm, né, Larissa, um canto específico, mas quando vocês forem estudar na mesa da cozinha, limpem o ambiente. Organizem aquele ambiente. Não deixem objetos distratores. O que é isso? Uma TV ligada, um celular vibrando aqui com a luzinha acesa, uma música de fundo. Evita esse ambiente, esses recursos que acabam distraindo a criança, né? Exato. Evite isso. E já essa simples organização, ela já ajuda. E aí eu tô falando no geral. Até a nós mesmo, eu preciso disso. Então, quem dirá uma pessoa que tenha uma dificuldade de concentração e atenção, né, Larissa? Exatamente. Eu lembro até de um caso de uma paciente que ela tem o quarto dela. Então, Sim. ela tem uma parte ali que envolve os brinquedos, Sim. os livros. E tem, de outro lado, eu fico tentando imaginar, porque eu nunca fui no quarto dela. Mas que a mãe fala que ela preparou o ambiente para o estudo. Então, Boa. tem a mesinha, tem os livros. Para ela conseguir se concentrar um pouco mais, né? Para ela ter aquele lugar específico para isso. E a mãe disse que não adianta. Que mesmo ela programada esse ambiente, ela não consegue desenvolver. Quando vê, ela levanta, ela tá brincando com alguma coisa, ela olha pro lado. Não ajudou. Então, a gente pensou, e se a gente tentar em outro local? Boa. Na sala. Na sala tem uma mesa. Vamos tentar na mesa, então, na mesa da sala. Com a televisão desligada, obviamente. Claro. Também não adiantou, porque ela falou só o fato da televisão estar ali, ela sabe que aquela televisão dá para ser ligada. Então, quando eu vejo, ela tá distraída com a televisão mesmo que desligada. Boa. Então, não existe... por mais que a gente tenha esses recursos, às vezes a gente tem que ir tentando. Aonde mais dá pra gente tentar? Fora o quarto e fora a sala. O último lugar, sem ser o banheiro, né? O último lugar é a cozinha. Tá bom, vamos tentar na cozinha. Deu certo, sabe? Porque na cozinha não tem nada que possa me tirar a atenção, sabe? Eu não vou me distrair com uma panela, provavelmente. Eu não vou... Acho que são de estímulos mesmo, Exato. Recursos, né? Uma coisa também... E aí uma coisa vai somando a outra, né? Um outro ponto de atenção é entender o cronotipo da criança, ou seja, a necessidade da criança, se ela não está com sono naquele momento, se ela não está muito agitada. É importante a gente entender como que é a rotina da criança e, a partir disso, estabelecer um plano de estudo, ou seja, uma rotina. Então, olha, você vai chegar, a sua necessidade é de dormir, não tem problema, descansa, dorme por um período, 1h30, alguma coisa assim, mas você acorda, toma um banho para despertar e começa o estudo, depois vai brincar. Se essa é a necessidade daquela criança, tudo bem. Algumas crianças não, elas precisam fazer de uma forma diferente, mas eu acho que aqui entra de novo a questão da sensibilidade. Tenha sensibilidade, olha para o teu filho, avalia a rotina dele, avalia o nível de energia que ele tem e quando que existe um pico maior de energia que poderia ser
destinada para o estudo, para que a gente consiga colocar aquela atividade ali. Então, ter essa sensibilidade, flexibilizar mais o que a gente, por vezes, olha no outro, na mídia, que a gente acaba julgando como verdade ou como mais correto. Não existe o correto, existe o necessário para aquele momento e de acordo com as necessidades daquela pessoa. Então, Exato. é o processo de adaptação constante, né? Exatamente. Isso é importante mencionar, que por mais que a gente saiba, através da ciência mesmo, que existe várias formas da gente modificar alguns ajustes mesmo do ambiente, que vai facilitar o processo de aprendizagem, o processo desses momentos mesmo que são mais desafiadores, mas a gente não pode se esquecer que ali existe uma pessoa, um indivíduo que é para além do que ela tem, mesmo falando do TDAH. Então, a gente precisa entender a necessidade daquela criança, né? Daquele adolescente. Larissa, e aí? Vamos pensar naquele seu caso, da sua paciente. Então, testei a mesinha do meu quarto, testei a mesa da sala, testei a mesa da cozinha e percebi que na cozinha ela conseguiu se manter mais atenciosa, sustentar ali naquela atividade. Eu vejo que alguns pais, quando chegam nesse nível, eles acabam transferindo para a criança a responsabilidade de sustentar aquele hábito. E aqui eu volto a pedir a colaboração dos pais. É preciso, principalmente no início, até que aquilo de fato se torne um hábito, inclusive, que os pais estudem com a criança. Exato, exatamente. Sentem, estudem. Por vezes, não necessariamente você precisa estar ajudando a criança. Mas eu já tive situações, na época da pandemia eu trabalhei home office, e eu lembro que enquanto eu estava no computador trabalhando, meu filho gostava de desenhar do meu lado. Porque, de alguma forma, aquela minha ação, a minha movimentação, a concentração perante ao computador demonstrava foco, demonstrava para ele um processo de concentração, e aí ele sentava do meu lado para desenhar. Então, só o fato de você estar ao lado da criança, sem mexer no celular, claro, ou fazendo a leitura de um livro, ou se colocando disponível para aquela criança, já ajuda ela no processo de concentração também, e manutenção daquela situação para que vire um hábito, né? Exato. Então, é importante essa participação. Às vezes é uma exigência que a gente tem, né, como pai, como mãe, que não cabe para o desenvolvimento que a criança se encontra. Sim. Então, mesmo que seja uma criança mais velha, às vezes de 10, 9 anos, não quer dizer que ela já vai ter essa maturidade de sentar, pegar lá o que ela precisa, de saber que ela tem essa responsabilidade. A gente precisa ensinar isso. Então, depois de muitas vezes que eu sentei com a criança, que eu organizei, falei, olha, quais são as lições? Vamos começar por essa? O que você acha? Qual que é a mais importante? O que você tem para amanhã? Então, eu vou ensinando esse hábito para a criança. Depois de muito tempo, depois de muita tentativa ali mostrando, sendo esse suporte para ela, que ela vai conseguir fazer isso sozinha, e eu vou saindo de cena. Então, eu vou estar ali supervisionando, mas eu não preciso ficar sentada ao lado, por exemplo, direcionando tudo. Uhum. De repente, eu posso estar ali fazendo um almoço, sabe, só com a minha presença, e ela já está desenvolvendo sozinha, só com a minha supervisão de longe, Exato. sabe? Então, depois que ela finalizou, eu só vou lá, nossa, muito bem, tá certinho. Se precisar fazer algum ajuste, auxilio. Mas nem sempre ela vai ser dependente. Exato. 100% até... Isso, a paciência, a constância. Exatamente. Né, Larissa? Larissa, eu vou para a próxima pergunta, tá? Essa daqui eu achei bem legal. Meu filho começa vários cursos e não conclui nenhum. Ora ele quer desenhar, ora ele quer aprender música, porém ele não consegue se esforçar para criar maior habilidade naquela atividade, fazendo com que ele desista muito rápido. Eu gostei da palavra não consegue se esforçar. Sim. Larissa, aqui a gente... É uma característica também do diagnóstico, né? Começar várias tarefas e não concluir, né? Não necessariamente, de novo, a gente entra só no critério diagnóstico, mas aqui a gente vê a questão da impulsividade na tomada de decisão. Então, eu fico pensando... Quero fazer um curso, eu busco prazer, o TDAH, como tem uma dificuldade em liberar a dopamina, que é um hormônio que a gente vai falar que é a motivação, vou chamá-lo dessa forma, é um componente químico que nos mantém motivado em alguma determinada atividade. Então, vamos lá.
Eu quero um curso, sei que esse curso vai me trazer, espero que esse curso me traga uma motivação, uma euforia. Eu vou lá e inicio o curso. O que eu vejo que é importante? Quando a gente soma a questão a questão de resultados instantâneos, busca de resultados instantâneos, a falta de planejamento, faz com que a pessoa ela seja mais impulsiva nas suas tomadas de decisões. E a dificuldade de se manter engajado em tarefas que o resultado ele vem a longo prazo. Exato. O benefício vem a longo prazo, consequentemente, vai vir a desistência, porque não existe a manutenção da motivação naquela atividade. Então, é muito comum mesmo começar um curso. Isso eu vejo muito em adultos na época de faculdade, escolha de curso. Exato. Faz um semestre em ADM, depois um semestre em não sei do que, e vai pulando aí de curso para curso, e não consegue fazer a manutenção do engajamento no curso, no tema em si, né? Exatamente. Em crianças, atividades extras. Então, os pais falam, ele tava doido pra fazer teatro. Fez teatro uma semana, um mês. Isso. E já quer parar, já quer natação. Aí se empolga na natação, 3 meses, já não quer mais. Aí vai pro judô, aí faz o judô. Então, eles já mostram essa dificuldade que eles têm. Porque no início, para todos nós, é mais motivador. Tudo que a gente tá começando, a gente se anima. Nossa, legal. Super! Depois, vai perdendo um pouco a graça. Já sei como que é, né? É isso. Então, a gente vai perdendo. Mas a gente sabe a importância de se manter aquilo. Então, a gente Sim. continua. Não, o TDAH ele tem essa dificuldade de saber a importância de manter. Eu acho que é exatamente a falha que eles têm, né? Muitas vezes eles têm essa dificuldade de saber a importância de se manter. Isso. E muitas vezes só saber a importância não é suficiente. Muitas vezes, eu sei que eu preciso fazer atividade física, que é algo que vai me ajudar. Até falando dos maiores, mas... Mas bom, e o não quero mesmo valor? assim. Mas não tem o valor disso, o valor da atividade. E aí, se eu for dar dicas aos pais nesse sentido, é exatamente elaborar esse tipo de raciocínio com a criança, adolescente, o adulto. Então, por exemplo, você quer fazer uma academia? Tá bom. Então, pesquise sobre os tipos de academia que nós temos próximos de casa, pesquise os tipos de plano, pesquise os tipos de serviço que essa academia tem e me fale o que você deseja alcançar a partir disso. Se é uma questão de satisfação, uma questão mais de emoção, se é uma habilidade, se é um conhecimento técnico. O que você espera alcançar, atingir a partir daquela situação? Então, só esse processo de construção da compreensão do objeto já minimiza aquela questão de impulsividade. Então, vou lá, me inscrevo, vou lá, faço. Então, eu começo a atribuir um significado para aquela situação. Então, é uma construção. E aí, consequentemente, fazendo esse processo de pesquisa e construção, a manutenção do interesse, ela fica mais fácil. Por quê? Esse conceito, ele já está mais forte na gente. A gente já conseguiu entender e a gente consegue fazer a manutenção daquele propósito, porque esse pensamento, toda essa racionalização, ela foi feita, né? Exatamente. Uma coisa que eu costumo falar é fazer metas também para a criança, metas alcançáveis. Então, metas de acordo com a realidade. Então, procure incentivar a pessoa a entender aquela atividade e se aquilo é factível para a sua realidade. Então, questão de valores, questão de prazos de conclusão, questão de rotina, se consegue ser atribuída. Até para que haja um planejamento. E, de novo, eu não me inscrevo num curso do qual eu não tenho nem tempo de fazer. E isso pode gerar consequências negativas, como falamos anteriormente, como a baixa autoestima. Então, eu inicio várias atividades e não concluo nada, logo eu não sou boa o suficiente, eu não sou competente o suficiente, e isso pode trazer outros tipos de prejuízo. Então, essa questão do planejamento e construção com a criança é muito importante, né? Exatamente. E também, acho que uma coisa linka a outra. Muitas vezes a criança ela quer desistir de algo que ela não tem tanta motivação, porque ela vai ficar em casa sem fazer nada, às vezes só assistindo, só jogando. Então, é óbvio que ela não vai querer fazer nada que exige mais esforço dela, que exige mais concentração para tudo, para uma luta, para uma natação, é diferente. Sim. Então, é importante que a gente entenda que é um conjunto de tudo. Eu preciso organizar a rotina da criança para entender também o que pode facilitar ou não para ela ter interesse nessa atividade. Então, são várias coisinhas que a gente vai ali organizando para ter... Não é o
resultado, mas para ter a tranquilidade Sim. que a gente merece no dia a dia, sabe? Para não ser tudo um conflito, porque falando de uma criança, de um adolescente que tem um TDAH, tudo é mais desgastante, tudo tem que explicar, e tem que se preparar, e tem que organizar antes. Então, para a gente conseguir que de fato isso melhore, a gente tem que ajustar tudo, não é uma coisa e pronto, agora eu vou esperar que vai dar certo. Ela falou que é isso que eu preciso fazer, vou colocar a atividade física aqui e já deu certo. Não é isso. São pequenas mudanças que a gente tem que ir fazendo para conseguir uma qualidade de vida melhor. Né? Larissa, é um pensamento intrusivo aqui. Com base nessa discussão que nós fizemos, eu só consigo ficar pensando agora em comentários em cima desse conteúdo, do tipo assim, eu posso apresentar esses recursos para o meu filho, por exemplo, ensinar ele a fazer pesquisas, planejamento, enfim, mas o mundo lá fora não vai dar essa indicação, essa orientação que eu tenho. Então, eu fico pensando nos comentários. Acredito que vai haver comentários com uma posição adversa, uma oposição a essa questão, porque não acho que eu deveria apresentar esse tipo de informação, porque o mundo lá fora não fará isso por ele. Então, talvez eu não esteja ensinando de forma correta, ou talvez até protegendo demais, e lá fora não terá esse tipo de proteção. Como é que a gente pode contrapor um comentário como esse? Você consegue pensar? Então, normalmente, é só ensinando os pais sobre, não só sobre o TDAH, mas sobre a questão do desenvolvimento em si. Tá. Então, a gente precisa entender qual que é a idade da criança, qual que é a capacidade dela, falando de uma forma agora neurobiológica mesmo. Então, às vezes eu recebo pais ali com uma criança de 6 anos, e eles esperam que a criança já tenha maturidade para organizar o quarto sozinha, para fazer a lição de casa, sabe? Então, assim, só de já explicar, ora, essa habilidade que você está esperando do seu filho é impossível, e a gente explica agora as funções do cérebro, quando que isso vai se desenvolver por completo. Então, a partir do momento que os pais têm conhecimento já sobre como que é o funcionamento da criança, essa expectativa já muda, muitas vezes, porque ele entende, poxa, então, não é porque ele é desleixado, não é porque ele está me desafiando, é porque ele não tem essa capacidade ainda desenvolvida. Então, muitas vezes já é uma forma dos pais entenderem que tudo bem, o mundo não vai fazer isso por ele, mas você pode fazer isso pelo seu filho agora porque ele precisa. Muito então, bem, ele Larissa, vai se desenvolver, que lindo. Né? Ele tem um cérebro aí que está se formando. Quando isso acontecer, ele vai ter as ferramentas necessárias para que ele consiga fazer sozinho. Só que agora eu falo, agora a gente é o córtex pré-frontal dos nossos filhos, porque eles não têm ainda essa parte desenvolvida. Sim. Então, não é só falando do TDAH, mas falando de forma geral. Exato. Larissa, foi muito bonito o que você disse. Eu acredito muito nisso. Pensando no perfil geral, acredito que seja o nosso papel como pais, o nosso papel como profissionais da saúde, o papel dos educadores. Eu acho que isso acaba englobando todos. Por quê? Precisamos ajudar as crianças a identificar as suas dificuldades e ajudá-las a encontrar ferramentas para que elas possam agir perante essas dificuldades. É claro que a gente precisa falar muito das qualidades, porque as qualidades é o que vai potencializar, é o que vai ajudar a gente nesse processo. Mas nós precisamos ajudá-los, porque por muitas vezes eles ainda não têm aquela habilidade adquirida. E isso, na verdade, é da equidade, né? Exatamente. Porque se tem outras crianças que têm uma atenção mais facilitada, conseguem focar, estudar, compreender o conteúdo, absorver aquela informação, e eu tenho aqui uma criança que tem a dificuldade simplesmente de fazer uma gestão do próprio material, onde que eu começo a escrever, qual o melhor lápis usar, que horas estudar, por que eu não posso dar atenção para aquela criança? Por que eu não posso ensiná-la? A probabilidade do futuro que ela adquira aquela habilidade, ela é muito maior do que ficar desassistida e deixá-la, a vida vai ensinar, deixa que uma hora ela aprende. Exato. Não. E não é justo, né? Se a gente for parar pra pensar, por isso que a gente tá falando tanto de equidade, né? Exatamente, não precisa ser sofrido. Não precisa, então, boa. Uma hora ela vai aprender, a vida vai ensinar, mas por que eu preciso fazer que ele passe por isso, sabe? Por que ele precisa desenvolver, talvez, outras questões, sendo que eu posso ser suporte? Eu não tô fazendo por ele.
Então, exemplo de organização do quarto. Às vezes é uma queixa dos pais. Ah, porque ele não organiza o quarto. Eu falo para ele arrumar, quando eu vejo, ele tá fazendo outra coisa. Mas ele sabe organizar o quarto? Em algum momento, isso já foi ensinado? Ou a gente só fala, vai lá organizar o seu quarto e espera que a criança saiba o que fazer. Porque muitas vezes eles não sabem nem por onde começar. Tá, Muito bem. como que eu organizo meu quarto? Tá uma bagunça. O que eu faço aqui? Tem roupa, tem brinquedo, tem livro, tem material escolar. Então, eu preciso direcionar a criança. Olha, vamos colocar a roupa suja aqui no cesto, os brinquedos a gente vai colocar ali no baú. Eu vou direcionando o que ela vai fazer. Eu vou fazer isso várias vezes, muitas vezes, para esperar que ela faça isso sozinha. Depois eu vou saindo de cena. Então, depois eu vou, de repente, eu não preciso fazer junto com ela, mas eu vou ficar ali, onde que é a roupa suja mesmo? Ah, é no cesto, então coloca lá. Então, eu vou diminuindo essa supervisão para esperar que a criança faça sozinha um dia. Depois de muita tentativa, depois de muitas vezes estando ali com ela. Isso, quando você fala a palavra muita, parece ser um trabalho cansativo. Mas eu não vou romantizar. Ele é cansativo mesmo, né, Larissa? Seria muito mais fácil se eles fossem e fizessem tudo. E seria lindo e perfeito, mas não é. Não, a maternidade não é isso, né? A gente precisa falar. E aí entra de novo a questão dos recursos que podem ajudar nesse processo. Não que vai torná-lo magicamente lindo e fácil. Não, mas pode ser mais fácil. Por exemplo, inclusive essa foi uma das perguntas que também apareceu lá, Larissa. Eles falaram, meu filho interrompe várias... Meu filho não se compromete com as atividades da casa. Então, entra muito essa questão da organização. Se necessário, eu fico imaginando... Meu filho, hoje ele tem 7 anos. Se eu disser, Ricardo, vai lá e arrume, deixa eu ver, um ambiente da qual ele não está habituado, a cozinha. Ele, possivelmente, ele vai fazer tudo desconexo. Por exemplo, vou trazer para a sala, que eu acho mais fácil. Aí ele pega, preciso que você limpe a sala para mim. E aí, de repente, ele vai ter a lembrança que a mãe dele varreu. Aí ele vai lá e passa uma vassourinha. Aí depois ele tem a lembrança que organizar a sala também significa talvez passar um pano nos móveis. Aí ele vai lá e joga toda a sujeira dos móveis no chão que ele já tinha varrido. Uhum. Só que nesse chão, ele esqueceu de tirar o tênis e jogar a roupa suja talvez no cesto. Então, ele desviou da roupa para varrer. Então, assim, não faz sentido. E a gente não pode exigir deles esse raciocínio. Então, vem cá. Vamos arrumar, só que aqui a gente começa por aqui, depois lá, depois cá, assim, assim, assim. Uhum. E nós podemos criar um quadro de rotinas, um checklist de atividades, ou por ordem, por necessidade. E aí facilita a nossa comunicação com ele. Então, no dia seguinte, ele vai precisar organizar de novo, porque nós estamos trabalhando a autonomia da criança. Perfeito. Então, vamos lá. Ó, filho, temos aqui um quadro que dita quais são as primeiras atividades. Vamos lá. Enquanto você faz uma, eu faço outra. Ou eu vou minimamente ajudando para dar autonomia. E a repetição daquilo vira um hábito, mas o fato de ter um estímulo visual, um quadro de rotina ali, já se torna um facilitador também, né? Exatamente. Então, é construir isso e dar ferramentas para que ele consiga fazer a atividade em si, né, Larissa? Exato. O quadro de rotina, ele vai ajudar, mas muitas vezes os pais esperam que a gente vai colocar o quadro de rotina lá e a criança vai ter autonomia de ir lá. Ah, é isso? Beleza, vou fazer aqui sozinha e é isso. E não é assim? Não. Então, vai ser um facilitador, mas mesmo assim eu preciso fazer junto várias vezes com a criança. Então, e atribuir valor na atividade. Exatamente. Né? Então, a importância daquilo. Larissa, também eu fico pensando sobre a questão do quadro de rotinas. Tem muitas coisas que nós fazemos no nosso dia a dia que não é... Para alguns pode ser prazeroso, mas para mim não é. Então, lavar a louça. Nossa, eu odeio lavar louça. Tem algumas atividades que é um pouco terapêutica de casa, mas não. E eu lavo por obrigação. Exatamente. Porque hoje eu entendo o valor de estar organizado, entendo os prejuízos se eu manter aquela louça lá bagunçada e suja por mais tempo. Então, a criança, ela precisa atribuir o valor para aquela atividade e a gente tem que entender que aquela atividade, por vezes, ela não vai ser prazerosa mesmo, como a gente tem vários no nosso dia que não é, e entendendo o valor, a gente acaba executando no dia a dia, né? Exatamente, vai ficando mais fácil. A criança, ela vai se desenvolvendo, ela vai amadurecendo e vai tendo essa consciência de que algumas coisas que ela não gosta, ela precisa fazer, né? Boa. Larissa, posso ir para o próximo tema? Aqui, a pergunta foi, meu filho grita com as pessoas quando algo não sai do jeito que ele quer, quando ele perde nas brincadeiras.
Essa questão do descontrole emocional também é bastante evidente, né, Larissa? Sim. O que você observa que justifica essa questão da... Bom, eu vou falar, na verdade, um pouquinho. Na questão de gritar, eu acho que a gente precisa levar em consideração que o TDAH tem uma dificuldade no processo de... na impulsividade. Se ele tem essa questão da impulsividade, a falta de filtro, que é fazer o planejamento de como resolver aquela situação, então, consequentemente, ele pode usar uma palavra inapropriada, uma fala inapropriada, um gesto, um tom de voz inapropriado. Então, existem diversas características que colaboram para esse tipo de comportamento. Mas a gente pode pensar em algumas dicas para os pais para minimizar esse tipo de comportamento da criança, né? Sim. A primeira dica que eu coloquei aqui é ajudar a criança a nomear o que ela está sentindo. É muito importante que ela dê nome e ela saiba identificar o que de fato aquilo representa. Por exemplo, perdi no jogo e me estressei. Acontece muito no consultório. E as crianças, às vezes, destrói o jogo, pega, bate a mão e é importante a gente trazer, mas o que você está sentindo? É comigo ou é com o jogo? É com a situação ou é com... Então, é importante a gente ajudar a criança a fazer uma leitura daquele ambiente e dar o significado para o fato em si. Para entender se é do fato, se é da pessoa, se é a condição. Por vezes, a gente se sente desvalorizado e a gente é impulsivo, então se irrita. Então, não é a forma da qual a pessoa falou, é o que eu senti naquele momento. É importante fazer esse processo de educação emocional e ajudar as crianças a nomear, né? Exato. Parece que é algo voltado a senso comum. Não, mas a criança, ela sabe, ela tá com raiva. E nem sempre é assim. Às vezes, eles não conseguem identificar. A gente precisa orientá-los nesse sentido. Então, eu tô vendo que você tá com raiva. Acho que você ficou com raiva porque você perdeu. Então, ir ajudando a identificar a origem desse sentimento. O que é esse sentimento? Para depois conseguir ajudá-los no processo de regulação. Bom, agora eu identifiquei. Eu sei que quando eu tô com raiva, meu coração tá acelerado, eu tô com vontade de atacar alguma coisa, de bater. Quebrar, exato, isso. Meu rosto tá quente, então eu já tô vendo aqui que a raiva está vindo. Boa. Agora sim, o que eu posso fazer para lidar com isso, sabe? Esse é o processo. Então, não dá para eu ensinar a criança, quando você tá com raiva, respira fundo, pega uma coisa para apertar, sendo que eu nem sei o que acontece com o meu corpo quando eu tô com raiva. Exato. Nem sei se é raiva. Então, não dá para pular etapas, né? Precisa saber identificar para entender se o limite está próximo ou não e depois achar o recurso. E a questão de construção de recurso também é importante os pais terem com os filhos. Tudo isso que a gente está falando, a gente trabalha na psicoterapia. São técnicas nossas que a gente trabalha em conjunto com os pais, mas eu acredito que seja de grande valor os pais também terem conhecimento. Então, ajudar o filho a entender, por exemplo, quais são os recursos que ele pode ter, que a gente chama de válvula de escape, né? Que podem ajudar a minimizar aquela situação, ter um relaxamento ou uma dispersão daquilo. E aí eu falo, por vezes, dá uma volta, vai lá, lava o rosto e depois, só nesse meio tempo, nesse intervalinho, a raiva tende a baixar, a impulsividade também já é administrada. Sim. Então, evita aqueles comportamentos impulsivos e agressivos. Então, trabalhar essa manutenção e elencar com a criança essas estratégias e, por vezes, de novo, listar. Fazer uma listinha, ter algum cartãozinho com as estratégias especificadas para que, quando ele estiver naquela situação, às vezes dá um branco. Então, ele precisa buscar aquele recurso, recordar e fazer. Às vezes, eu tenho um paciente lá que ele pede um abraço pra Miss. Ele fala, Miss, eu tô quase explodindo, me dá um abraço. Aí a Miss abraça ele bem forte, ela fala, tá bom? Não, preciso de mais. Aí fica lá até que ele consiga, de fato, se acalmar e reagir de uma maneira mais adequada ao ambiente. Mas é importante ter essa construção com a criança. Sim, esse paciente já tá no processo aí de educação emocional, né? De regulação emocional. Ele já entende que ele está com raiva, que ele precisa de um abraço para se acalmar e que isso vai ajudar. Nem sempre é tão... Não que tenha sido fácil para ele, porque você deu um recorte aqui. Pode ser que tenha demorado um tempo, pode ser que tenha tido outros testes para entender que é o abraço que ele precisa, porque não existe uma regra para todos. Então, tem crianças que o abraço, não adianta, o abraço potencializa essa emoção. Então, de repente, uma criança, ela precisa se afastar primeiro, sabe? Para conseguir se acalmar. Ela precisa tomar um copo de água. Então, a gente precisa tentar. E o que eu faço para ensinar meu filho? Muitas vezes os pais chegam e falam, porque quando ele fica bravo, ele grita, porque ele bate porta, porque não sei o quê. E como que você se acalma quando você tá com raiva na frente do seu filho?
Ah, eu faço a mesma coisa. E como você quer esperar, né? Como você espera que com a criança seja diferente? Ela vai fazer a mesma coisa que você está fazendo. Sim, Então, muitas vezes, a gente coloca a máscara de oxigênio, né, em nós. Sim. Peraí, eu preciso me acalmar, eu tô com raiva, vou explodir? Não precisa fazer nada. Muitas vezes só sai de cena, só vai beber uma água você e depois você volta pra ajudar a criança, É sabe? a modelagem, a observação, né? A gente Exato. aprende pela observação, né? Então, o nosso filho tá vendo. Nossa, minha mãe, ela não gritou comigo, ela não bateu a porta. Ela saiu, ela foi beber uma água, ela voltou agora. Sim. É assim que eles vão aprendendo também, sabe? Não dá pra exigir algo diferente deles. Ah, eu posso gritar, eu posso explodir, posso atacar coisa, mas meu filho não. Sim, uma coisa também importante de se dizer é que a gente precisa dar regras e instruções claras para as crianças. Existem, sim, alguns comportamentos que eles são inadequados, eles são, inclusive, negociáveis, né? Então, o caso dessa criança que abraça a Miss, no início ele tacava uma cadeira, ele chegou até mim a partir desse fato. Ele pegou uma cadeira na escola e jogou no chão. Ele tinha 7 anos e fez essa ação. Então, é importante falar, olha, este não é um recurso válido, isso não deve ser utilizado. Também especificar para eles o que não pode ser feito. Porque, da mesma forma que os recursos que, para minimizar a agressividade, a raiva e a impulsividade precisam estar presentes, as regras do que não pode também precisam ser claras. Exatamente. Muitas vezes eles fazem isso e nem sabem. Ah, mas o que tem? Eu só tô pegando Qual uma o problema cadeira. disso, né? Eu não quero acertar a Miss, eu só quero Extravasar. Exato. Então, parece óbvio pra gente, mas não é óbvio pra eles. Boa. Então, a gente precisa entender qual que é a necessidade de cada um. Muitas crianças precisam de algo para atacar, para apertar. Então, a gente precisa também respeitar qual que é a forma de regulação dessa criança. Não quer dizer que ela tem que pegar a cadeira e atacar porque ela precisa atacar algo. Mas, de repente, vai jogar uma bola lá fora. Isso. E aí entra o preconceito de algumas pessoas não entenderem. Não, mas meu filho ele não pode estar com raiva e jogar bola. É por um tempo. Exato. Ele não vai crescer estando numa reunião. Peraí que eu tô com raiva, eu vou atacar uma bola. Ele vai aprender de outras formas, mas agora a gente precisa facilitar. Isso mesmo. Bom, pessoal, eu queria fechar esse assunto falando que esse assunto é maravilhoso, a gente gosta bastante. Conto com a participação de vocês para que a gente possa trazer mais temas como esse aqui no nosso podcast. Lembrando que se eu puder trazer uma frase aqui de fechamento, uma palavra de fechamento, é o respeito, né? A gente precisa respeitar a necessidade da criança, se aproximar da realidade da criança para entender o mundo dela e poder fazer uma intervenção mais adequada. Tá? Eu queria agradecer a participação de vocês. Continue compartilhando, curtindo e seguindo a gente. Isso ajuda o nosso projeto a crescer e ganhar visibilidade. Muito obrigada pela participação de vocês. Larissa, quer fazer o fechamento, encerramento? Não, já falou tudo. Muito obrigada. E é isso. Muito obrigada. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.